se sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. É sempre E juntos possamos dar continuidade aí às questões que haviam passado na última aula. Quais que são? Por que ele faltou? Será que dá pra perguntar ou é? Não, se ele não quiser responder. Por que você faltou na última aula? Na última sexta-feira, aniversário do meu namorado, chapou meu nome. Chapei o meu namorado? Do seu namorado? Então vamos lá. Pronto? Vamos fazer silêncio, virar pra frente. Presta atenção. Prestar atenção. Depois que ele chapou o meu. Qual questão que a gente parou aí? Peraí. Escolacha? Já tá aí já? Nossa, tuberculose. Ainda bem que não economia. Ainda bem que não é minha. Pronto? Sério, meu maior peso é large em algum lugar. Silêncio. Não, é patrística, não? Dá uma subvisão. Patrística? Você não respondeu. Patrística é uma escola filosófica anterior, né? Anterior à escolástica, depois vem a escolástica. Patrística é dos padres da igreja, dos patriarcas. O principal dos padres da igreja é o Santo Agostinho, o mais famoso, né? A patrística vem de pater, em latim, né? E é pai. Os padres da igreja primitiva são os pensadores cristãos que sucederam os padres apostólicos. Os padres apostólicos são aqueles ou que viveram com os apóstolos ou que os sucederam. Depois vem os padres da igreja. Vai até o século VII, mais ou menos. O século II, depois de Cristo, até o século VII, depois de Cristo. A patrística. Mano! No século IX e X começa a escolástica. A escolástica foi um período da filosofia cristã em que começaram a se desenvolver as primeiras escolas. Você já fez uma pergunta, quem inventou a escola? Nossa, eu nunca preparei. Você odiou, quis odiar essa pessoa? Sabe quem que inventou as escolas? Quem foi? Carlos Magno. Tinha que ser o Carlos. Carlos Magno, que foi imperador do Império Carolíngio, Império Medieval. Ele vai fundar as primeiras escolas. E essas escolas depois vão dar origem ao movimento que ficou conhecido como escolástica. Vem de escola. Escola é uma palavra de origem grega. Escola vem do grego escolar, que significa ócio, ou seja, não fazer nada. Podia ser, né? Podia mesmo. Um lugar de não fazer nada, mas é um lugar de chatice, de ter que ficar sentado a manhã inteira, escutando trocentos professores falar na orelha de vocês, né? Acho que ele meteu o pau também. Tem um tanto de menino catarrento aqui no meu saco. Também, não é fácil. Ainda mais entre Não, mas vocês. também, óbvio. Aguentar. Eu, por exemplo, no auge dos meus 40 anos, não sei se eu teria coragem de enfrentar a escola de novo. Fazer uma faculdade. É ruim. Nossa Senhora. Se me dá 300 mil livros para ler, não me fala que eu vou ficar sentado ouvindo um caboclo falando na minha orelha uma manhã inteira. Muito obrigada pela motivação. Agora eu quero ser alguém na vida. É algo desanimante. Oi?
Faz não. O professor falou que Principalmente anatomicamente, ergonomicamente, Não, a gente tem que explicar. isso é extremamente prejudicial para vocês. Vocês não estão em fase de crescimento. Que os hormônios estão em ebulição. Oi. E aí tem que ficar sentados numa posição totalmente insalubre. Faz mal para a saúde, para a sua coluna ficar sentado na manhã inteira. Faz para as suas pernas. Você tem que levantar, né? Troca de horário, você levanta, o corpo não aguenta. Por isso que eu sou hiperativo. Acho que não é por isso. Então, a hiperatividade, na verdade, é uma doença contemporânea de uma sociedade disciplinar. Tem um filósofo chamado Michel Foucault que ele vai criticar essa sociedade na qual nós vivemos. Uma sociedade que tem como objetivo que ela criou desde o século XVIII, com o iluminismo, com a racionalização de tudo, instituições disciplinadoras. Para disciplinar todos aqueles que são considerados perigosos para a sociedade. Então foi a partir do século XVIII que criaram os presídios. Para colocar quem? As pessoas que subvertiam as regras sociais. Então vai para a cadeia. Foi a partir do século XVIII que criou os manicômios. Até então não existiam. Pessoas que tinham problemas mentais conviviam em sociedade normalmente. A sociedade tinha que aguentar, aturar e aprender a conviver com essas pessoas. Aí começaram a isolar essas pessoas. Criaram as escolas para quê? Para colocar jovens e crianças, ou seja, indivíduos possuídos pelo capiroto, né? Essa faixa etária, a infância e a adolescência. Então vamos colocar eles lá para que na escola eles sejam docilizados, disciplinados. Batem. Você me fala uma coisa? Antes do presídio, eles faziam o que com as pessoas? Era pena de morte ou decapitação. Se você roubasse, era tchau para sua mão. Se você matasse, era tchau para sua vida. Se você fosse bruxo, era tchau para sua vida também. Nossa! Me identifiquei com isso. Me identifiquei. Então não existia pena de prisão. Tinha as masmorras e os calabouços, mas a pessoa ficava ali só até ela receber a sentença final, que era de morte ou de tortura, castigo físico. Então isso tudo era espetáculo público. As pessoas iam para a praça pública pelo domingo, antes de ir para a igreja, para a missa, para o culto. Iam assistir os outros serem torturados, ou assassinados, ou morrerem na fogueira. E ainda era um espetáculo que todo mundo gostava, né? Era uma espécie de purificação. Assim como também tinha no Antigo Testamento, tinha isso. Mas no Antigo Testamento eles faziam um bode. O povo de Deus, uma vez por ano, pegava um bode e falava: "Ô Deus, está vendo nossos pecados aqui do povo inteiro? Então nós vamos colocar o pecado desse bode." E aí ia soltar o bode do deserto, o bode morrer lá. É o bode expiatório, né? Para expiar os pecados do povo. Fazia o bode morrer, fudia o bode. Agora o bode expiatório era gente, era ser humano. As pessoas colocavam, torturavam e sacrificavam os seres humanos em praça pública. A partir do século XVIII, com o iluminismo, começa a acontecer uma racionalização das penas. Tem um autor chamado César Beccaria, que ele vai ser um dos principais defensores disso, da mudança, na racionalização das penas. Em vez de pena de morte, pena de suplício público, pena de restrição da liberdade, porque a liberdade passou a ser um componente mais importante. Então a liberdade, inclusive, é uma concepção moderna, essa liberdade que a gente entende hoje. Muita diz que o ser humano é livre. Essa concepção é moderna a partir principalmente aí, da reforma protestante, da ascensão da burguesia enquanto classe social. Porque na Idade Média a maior parte das pessoas não tinha essa noção de liberdade. Na verdade, eles tinham uma noção de servidão, de servos a Deus ou o senhor feudal. Você tem que ser um servo de Deus ou do senhor feudal. No mundo antigo também a maior parte da população era escrava. Quem não era escravo era homem livre. Acreditavam que o nosso destino era guiado pelos deuses. Então não era nós que escolhíamos a nossa vida, o que a gente seguiu, não. Tudo estava sendo ditado e prescrito pelos deuses. Na mitologia grega tem as moiras, ou as parcas, que eram as responsáveis por tecer o nosso destino, a nossa vida. Tinha uma que tecia a linha, outra esticava, uma terceira cortava quando a gente morria. Então são coisas que vão sendo modernas. Então tem os liberais. Eu acho engraçado a galera liberal, né, seja o liberalismo político ou econômico, que defende que o ser humano é livre e que o ser humano sempre foi livre, uma noção de liberdade abstrata e como se fosse algo natural.
Acabou que defende essa merda, nunca nem estudou história, sabe? Bosta nenhuma. E fica na internet defendendo isso. Os anarcocapitalistas, essa galerinha aí, né? Juvenil que não estudou bosta nenhuma. Sabe de nada, né? Eu gosto demais desse povo discutir com eles para mostrar como é que funciona. Vai ler, vai estudar para poder defender merda na internet. Então, é isso aí. A escolástica foi fundada ou começa com Carlos Magno. E é ali que se torna imperador do Império Carolíngio. Isso no século IX, depois de Cristo. E o principal pensador da escolástica será o Tomás de Aquino, mais famoso, o principal teólogo cristão desse período aí. Então, as primeiras escolas foram fundadas pelo Carlos Magno para alfabetizar, educar e usar ali o trivium, o quadrivium, que eram as formas de educação nesse contexto, educar principalmente as classes mais abastadas, a nobreza. Porque o terceiro estado, camponeses, artesãos, não eram sequer alfabetizados, né? Não só as classes privilegiadas. Essa universalização da escola é um fenômeno moderno e um fenômeno com o objetivo justamente de disciplinar, criarem corpos dóceis. É o que o Foucault chama de biopoder, poder sobre a nossa vida e sobre os nossos corpos. Então, desde criança, a gente é disciplinado, é formatado, é colocado numa forma. Então, a escola é a forma na qual você tem que se enquadrar. Se você não se enquadrar, você está fora dela, você é expulso, você tem só por algum tipo de restrição. Então, você tem que submeter e se tornar dócil, disciplinado. Próxima questão. Em que filósofo grego Santo Agostinho se inspirou? Santo Agostinho se inspirou no Platão, né? Ele vai pegar as ideias de Platão e vai cristianizá-las. As ideias de Platão e de Plotino, não é? Fazer com tudo. Igual eles fazer fizeram com tudo o resto. Plotino também, né? Ele vai pegar o mundo sensível e o mundo inteligível de Platão lá. Aí o mundo sensível é esse mundo que nós vivemos, que é o mundo do pecado. O Santo Agostinho se chama cidade dos homens. E o mundo inteligível é a cidade de Deus, é o céu, é o paraíso, para onde vão aqueles que forem salvos. Próxima questão. Maniqueísmo. O Santo Agostinho, durante muito tempo, ele seguiu uma seita de um filósofo chamado Manes. E o maniqueísmo separa tudo que existe em bem e mal. É um dualismo aqui, né? O dualismo do bem e do mal. Por exemplo, o ser humano é composto de corpo e alma. Qual que é a parte que é do bem e qual que é a parte do mal entre os dois? A alma é do bem. Isso, a alma é do bem, porque é ela que vai para o céu, ela que vai ser salva. O corpo é do mal, porque o corpo te leva ao pecado. Isso com tudo. A civilização, o mundo sensível, que é esse mundo que nós vivemos, a cidade dos homens, é a cidade onde impera o mal. A cidade de Deus, ou o céu, o paraíso, é onde está o bem. Se a gente pegar e trazer para os dias de hoje, o maniqueísmo é a pessoa, ou a pessoa maniqueísta, é a pessoa que divide tudo em bem e mal, que não consegue enxergar que há bem e mal em tudo, na verdade. É uma concepção diferente do yin e yang. O yin e yang diz o quê? Que em tudo há o bem e o mal. Para o maniqueísmo, não. Ou é o bem ou é o mal. E isso acontece, por exemplo, na política hoje. A esquerda acha que ela é o bem e acha que a direita é o mal. A direita acha que ela é o bem e que a esquerda é o mal. Não entende que tem o bem e o mal dentro das Qual que é o bem? duas. Qual que é o nome? Oi? Qual que é o bem? Qual que é o nome? O escuro, né? Tem. Mas dentro do escuro tem o branco. A partezinha branca que é. Então no mal tem o bem e no bem tem o mal. Meu Deus. Isso é tão errado. Então tudo é dividido em bem e mal, em Deus e demônio. Ou é de Deus ou é do capeta. E aí é esse
dualismo. E é até um problema que o Santo Agostinho vai enfrentar depois que ele vira cristão. Porque ele é maniqueísta, aí ele vai ter que lidar com o problema do mal. Se Deus é o bem, de onde vem o mal? Porque Deus é o único ser supremo capaz de criar. Então, se só ele cria, ele que criou o mal, Então ele não é completamente bom. aí está o problema. Um problema lógico. Porque para o cristianismo, Deus é o criador de todas as coisas. Se ele criou todas as coisas, ele criou também o mal? É aí que o crente olha pra você e fala: ninguém explica Deus. Aí vem, né, uma pessoa que não entende muito bem de lógica e diz o seguinte, né, não, foi o demônio que criou o mal, mas o demônio não tem o poder criador. O único ser capaz de criar é Deus. Então, se existe o mal, ele só pode ser obra de Deus. Mas aí não vem o livre-arbítrio, Deus criou o livre-arbítrio. O homem faz. Então, mas tudo que existe, se o mal já existe, e o ser humano pode escolher entre o bem e o mal, é porque as duas já existem. E foram criadas por alguém, para alguém. Quem que é o criador? Do bem ou do mal? Aí o capeta cai do céu, esse mal, e aí Deus coloca o livre-arbítrio para você escolher, entendeu? Sim, mas essa é a história aí, que nem é bíblica, né? Na verdade, é uma tradição que se acredita que o demônio teria, por inveja do ser humano, porque quando ele descobriu os planos de Deus, ele com inveja do ser humano, porque Deus ia criar um ser ali que seria muito mais amado, ou um ser muito mais privilegiado por Deus do que os próprios anjos. Aí por inveja ele se reúne com outros, se rebela contra Deus e tem uma guerra no céu, né? E depois eles são expulsos, né? Aí tem um Apocalipse isso aí, mas não tem essa história com essa versão tão especificada assim. Então é expulso o demônio, o capeta, Satanás, o Lúcifer, né, o anjo de luz, junto com outros que também se aliaram a ele. Mas de toda forma, o próprio demônio é uma criatura. E a criatura não é capaz de criar. Os anjos são criaturas de Deus, criaturas espirituais, mas que não têm o poder de criar algo a partir do nada. Só Deus tem esse poder. Então, se o demônio faz a escolha pelo mal, ele escolheu por algo que já existia. E se esse algo já existia, esse algo foi criado por Deus. O Santo Agostinho vai tentar resolver essa coisa de uma forma, ele sai pela tangente. Ele não enfrenta o problema diretamente. Porque o que Santo Agostinho vai falar para resolver esse BO do maniqueísmo? O mal não existe. O que nós chamamos de mal nada mais é do que a ausência de bem. É como a luz e a escuridão. A escuridão não existe em si. A escuridão nada mais é do que a ausência de luz. É que nem falar que preto não é cor, é ausência de cor. Exatamente. O Santo Agostinho vai dizer que o mal não existe. Porque Deus, quando cria todas as coisas, porque se ele falar que se o mal existe, ele tem que dizer que o mal foi criado por Deus. E Deus, quando cria todas as coisas, está na Bíblia, no livro do Gênesis, diz o seguinte, né? Ele viu, a Bíblia diz o seguinte, ele viu que tudo que ele criou era bom. Se tudo que ele criou era bom, então ele não criou o mal. E o mal, então, é a ausência de bem. É quando não há bem. Não é uma entidade em si. Porque se ele admitir que o mal existe em si, Tá, mas se... ele tem que admitir que o mal foi feito por Deus. E que Deus é bem, bom e mal. Seguindo essa lógica, então também ele não é completamente bom. Porque se existe algo que é ausência do... seria a ausência do bem, é porque não é completamente bom. Para o Santo Agostinho, assim, ele acreditava que estava resolvendo o problema, né? O problema do mal. Porque a ausência de bem não chega a ser mal para ele. A ausência de bem é só que não há bem. Porque ele vai falar que existem gradações de bem. Existem bens inferiores e bens superiores. Os bens deste mundo são bens inferiores, também criados por Deus. Mas bens que nós não podemos apegar. Nós devemos buscar os bens superiores, que é os bens do reino dos céus. Então, essa é a forma como o Santo Agostinho tenta resolver o BO do bem e do mal, que o maniqueísmo já defendia lá e tinha criado. E ele foi maniqueísta durante algum tempo, depois ele
abandona essa tese, defendendo a tese de que o mal nada mais é do que a ausência de bem. Tem aquele negócio também de, tipo, se Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar. Isso é um argumento, né, ontológico, que é um argumento que vai existir na escolástica, que a gente vai ver mais pra frente, né? As provas da existência de Deus. São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, outros filósofos e teólogos vão tentar resolver os BOs, e um desses BOs que eles vão lidar vai ser esse, né? Deus seria capaz de criar algo, né, uma pedra que ele não conseguiria levantar, entre outras questões aí. Continuando, qual que é a próxima? Explica a superioridade da alma. Isso é a Laurinha? Agostinho. Não. Então, para Santo Agostinho, nós vimos que para ele, né, entre corpo e alma, não podemos dizer que o corpo é mau. Porque se eu falar que o corpo é mau, Deus que criou o corpo humano. Oi? Você tá falando que essa é a opinião de... Santo Agostinho, isso. Santo Agostinho. Então, estou falando aqui a percepção, a concepção dele. É o filósofo Santo Agostinho, não é minha, né? Estou falando a dele. Ele não vai nem entrar nesse assunto, mas ele vai ser processado de novo. Eu nem me envolvo nesse PO, só coloco aqui a posição dos caboclos. Cada filósofo tem uma posição diferente. Depois a gente vai ver. Mas você, por trabalhar nesse lado da filosofia, você concorda com essa visão? Do Santo Agostinho? Dá opinião. Se eu concordo? Mas eu quero saber dele. Mas na verdade eu nem acredito nessa. Quero saber dele. Essa discussão pra mim é uma discussão sem sentido. Né? A senhora escolheu dar aula disso? Não, levamos para a Por que a senhora escolheu dar aula disso, senhor? Não acredita? Eu fui seminarista, eu acreditei nisso. Eu sei, o senhor já contou. Oi? O senhor já contou. Então, se tem para ser padre, é um tema que eu gosto de estudar bastante, que eu tenho curiosidade, mas quanto mais eu estudo e leio sobre esse tema, menos eu acredito. Mas mais eu acho interessante as discussões, sabe? Mas sabe como que chama o... O senhor como que fala? Acredita em tudo, mas... Não, é agnóstico. Agnóstico, isso. O agnóstico é diferente do ateu. O ateu fala que Deus não existe. Ateu é não em grego. Deus é Deus. Então qualquer Deus, sim. Então, para o ateu, ele afirma que Deus não existe. O agnóstico diz, eu não sei se existe ou não existe. Não tem como eu provar nem que não, nem que sim. Então, eu prefiro não.